Olá, pessoal, boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, dia 10 de maio de 2026. Não estamos ao vivo e a cores, porque hoje é Dia das Mães. Então, por ser Dia das Mães, parabéns a todas as mães, espero que vocês todos tenham tido um dia excelente com as suas mães, vocês que são as mães com os seus filhos, e todos tenham tido um grande dia de acolhimento, de carinho, de um domingo gostoso em família. Aqueles que as mães já não estão mais entre nós, mesmo assim, eu falo para vocês lembrarem com gratidão pela pessoa que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E lembrando que a gente sabe que existem mães de todos os tipos: mães controladoras, mães amorosas, mães narcisistas, mães chantagistas, mães que jogavam o chinelo e ainda falavam quando o seu pai chegar, e a gente sabe que era o melhor que elas sabiam fazer. Mas graças a elas e graças à nossa Mãe Natureza, o nosso planeta Gaia, Mãe Maria e todas as mães de coração e todas as mães que não são mães, simplesmente são mães postiças, o meu feliz Dia das Mães, hoje e sempre a todas vocês. Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Bom, pessoal, como hoje o nosso estudo do livro Pensamento e Vida, por Chico Xavier e Emmanuel, nós vamos falar do capítulo 16, a vocação. Está nesse capítulo maravilhoso que a gente tem aqui. Então, eu digo para vocês bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso estudo é atemporal. Para vocês que estão vendo a gravação a partir das 8 horas da noite, nosso vídeo aqui, não esqueçam de deixar o seu like, deixe seu like, o seu joinha, faça um comentário, aproveita que é uma gravação, então põe no chat aí um boa noite, que depois eu respondo para vocês, e durante a semana a gente vê. Bom, pessoal, quem está ancorando o nosso querido domingo, esse Dia das Mães, é o arcanjo Azrael. Nós temos Azrael aqui, que diz o seguinte: conselheiro. Isso serve para mim, para você, para todos que estão conosco aqui. Ele diz o seguinte: você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam de sua orientação e garantia. Por que isso? Seja eu, você, quem for aqui, é um conselheiro. Ou seja, as pessoas confiam naquilo que você traz, naquilo que eu trago. Então, por isso, nós temos uma grande responsabilidade, porque quando a gente traz orientações, não é a nossa verdade, mas é um ponto de vista. E por isso que eu falo que nem todo mundo tem que concordar, por isso que deixa aqui o seu comentário dizendo se você tem uma outra forma de pensamento, e tudo bem, que está tudo certo aqui com o nosso aprendizado. Bom, o que mais que nós temos? Nós temos também aqui, logo de cara, vou trazer para vocês o oráculo das intenções, que eu acho maravilhoso esse oráculo aqui. Ele veio com a mensagem renovação propícia para essa lua minguante que a gente está vivendo, propício para este momento, e ainda com o elemento fogo, quando você vê aqui a renovação, elemento fogo. E diz o seguinte: as energias precisam ser renovadas, ciclos se encerram para que outros se iniciem, com vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Renovação. A gente precisa de renovação todo o tempo de nossa vida, o tempo inteiro. E nada melhor do que o elemento fogo para trazer essa renovação, essa aceleração. Por que as pessoas usam velas para fazerem pedidos? Porque o fogo, ele acelera o movimento. Entenderam como funciona? Enfim, pessoal, não esqueçam de fazer seus pedidos. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo? Então, pedimos aos nossos anjos guardiões, mentores e protetores que estejam conosco para que o estudo da noite de hoje, do livro Pensamento e Vida, capítulo 16, Vocação, possa ser trazido com boas palavras, boas orientações para mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, vamos lá, pessoal.
Diz o seguinte, logo a primeira frase, que é inclusive a que eu deixei no vídeo aqui. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. .com.br, não tenho o que falar. Eu sempre digo aqui, se você faz algo pela primeira vez, nunca fez uma determinada coisa e sai muito bem, é fácil, é vocação, você trouxe de outra vida. Tive uma dificuldade, estou aprendendo, é uma coisa que você não viu, então realmente você está aprendendo pela primeira vez e você não trouxe de outras vidas. Então, já logo de cara, na primeira frase, ele já nos diz da onde que viemos e para que viemos. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço da senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. O que ele disse aqui? Que às vezes nós estamos iniciando no caminho. É uma jornada nova, uma profissão nova, uma família nova, um resgate ou um aprendizado novo. Nem todo mundo veio para essa vida só para pagar boleto espiritual. Nem todo mundo veio para essa vida para casar e para ter filhos. Nem todo mundo veio para essa vida para ser um astro, de um artista famoso. Cada um tem a sua vocação. Cada um tem a sua vocação. E aí ele fala, né, aqui, ó, retomamos no berço a senda que já perlustramos, para dar continuação a uma obra determinada ou para corrigir nossos próprios caminhos. Eu já devo ter falado aqui e vou repetir. Eu ouvi numa palestra de Haroldo Dutra uma vez, e na verdade foram 2 vezes, que ele falou assim que nós deveríamos planejar não só a nossa encarnação para daqui 30, 40, 50, sei lá qual a idade que você tem, 80 anos, a gente tem que planejar a nossa encarnação para os próximos 400 anos, porque tudo que eu aprendo aqui, eu posso utilizar em outras encarnações, que é o que ele está falando aqui. Nós trazemos essas vocações e nós temos condições de usar a nosso favor ou a favor do próximo a qualquer momento. Então, tudo é válido. Não vem com aquele papinho, já passei da idade, isso não é para mim. Talvez saltar de paraquedas não seja, às vezes, para a gente numa determinada idade, mas tem coisas muito melhor para a gente aprender a fazer, ou relembrar como fazer e colocar em prática para, lá na frente, ser usufruto para nós ou para outras pessoas. E ele continua dizendo assim, de qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobrecem, com toda certeza. Então, o que acontece aqui? Esse título profissional para a gente, ele não importa. Para a espiritualidade, não existe doutor, não existe vossa, não existe nada. Eles se respeitam pela a energia, pela amorosidade, pela moral. Não tem título, título tem nós. Nós precisamos desses títulos para falar. Se você sabe com quem você está falando, só para isso. E aí ele diz o seguinte: o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre, para convidar-nos ao encaixe das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Está perfeito. O que aconteceu naquela parábola? Leia a parábola dos talentos, porque, na verdade, que são aqueles talentos? Não tem nada a ver com dinheiro a parábola. Não é que o Senhor deu um dinheiro para que eles utilizassem. Ali é uma representação dos talentos que nós trazemos, do nosso conhecimento, as nossas vocações, as nossas habilidades. E aí o que acontece? Por exemplo, você tem uma mediunidade,
e não trabalha, é uma vocação, é um talento que você fez como aquele servo que recebeu um denário e enterrou e devolveu para o senhor, falando: olha, eu recebi isso, mas eu estou lhe devolvendo. E foi covarde nesse sentido. Não teve a coragem de enfrentar o trabalho, a encarnação, com o talento que lhe foi dado. Leiam essa parábola, vocês vão olhar com outros olhos. E realmente é da bondade infinita tudo que a gente traz. E ele fala assim: cada espírito recebe no plano em que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Olha a nossa responsabilidade. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. A gente quer controlar tudo, a gente não controla nada. Deus é que está no controle de tudo. Não tem essa de eu estar na frente aqui, eu fazer o que eu posso, o que eu não posso. Eu só vou derrapar mais na curva e só vou fazer besteira e não fazer aquilo que eu tinha que fazer. Daí a colheita dos reflexos amargos da nossa conduta. Quando se nos desgasta o corpo terrestre com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instinto da reencarnação funciona com valores exatos. Deve, paga. Fez a sua parte, tem crédito, saldo positivo. É assim que funciona. Ele fala, funciona com os valores exatos da reencarnação. Não tem choro nem vela nem fita amarela. Com toda certeza, a gente tem que reparar aquilo que a gente não fez muito bem ou até que prejudicou, seja natureza, seja pessoas, seja nós mesmos. E como a gente se prejudica? Com vícios, com defeitos, com muitas coisas que agridem o nosso corpo físico, de várias formas. Então, a gente precisa reparar aquilo, às vezes, que nós fizemos mal a nós mesmos. E aí ele continua dizendo assim: e como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade perseguindo inocentes costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercerá suas luzidas funções com as lágrimas de réu condenado injustamente para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. Tem um livro que chama Aqui se faz, aqui se repara. Ou seja, esse livro é bem atual, pelo que a gente vê, e aqui o exemplo que ele trouxe está extremamente atual, sendo um livro de 1900 e alguma coisa, é do século passado. Então, quando ele está falando, ele não está dando nome aos bois, é um exemplo que cabe muito bem nos nossos dias de hoje. Olha outro exemplo que ele traz. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espizinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão. Quantas pessoas, não só o enfermeiro, ou seja lá o que for, que trabalha e parece que não vê o resultado do trabalho. O grande agricultor que dilapilou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo. A gleba que explorou com vileza de sentimento na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças de outros. Nada é por um acaso. Então, não fica achando que aquela pessoa que
passa por uma determinada situação, que nasceu numa determinada região, de qualquer lugar do mundo, e que ele está nessa condição aqui, como ele diz, de agricultor, e não tem, ele tem uma agricultura de sobrevivência, de subsistência, com certeza ele precisa aprender a agradecer mais a Mãe Terra, a fazer as coisas melhores. E aí eu vou chegar num ponto já já que vocês vão entender outras coisas. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos, isso tem muitos por aí, inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros no pincel ou da ribalta. No pincel da ribalta são aqueles artistas que nunca têm sucesso. Então, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. É aquele que não vai, não tem jeito. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com o esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos das nossas próprias ações. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Implantados no anônimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Que lição linda, né, pessoal? Lição maravilhosa. Então, vocação. Eu sugiro para quem tem o livro que leia novamente e reflita. O que você está fazendo hoje nesta encarnação? Por que você está numa determinada profissão? E, aliás, semana que vem, olha o tema, profissão. Ou seja, ele vai complementar o que a gente tem aqui. Por que você está numa determinada... Eu não vou tentar entrar nesse tema de profissão, porque senão eu vou entrar no tema da semana que vem. Mas por que você está numa determinada família, uma atividade? Por que você tem determinadas pessoas ao seu redor que você poderia ajudar de uma outra maneira e acaba não ajudando? Pessoal, quando toca no coração da gente, mesmo que seja um estranho, fale aquilo que seu coração pede. Porque, às vezes, é um mentor seu ou da outra pessoa que está te utilizando através daquelas palavras, seja dita, seja escrita, para que a outra pessoa se fortaleça. Todos têm mediunidade, todos têm a vocação, todos têm intuição, todos são médiuns, todos vieram com ferramentas maravilhosas. O que aconteceu nesse período todo até os dias de hoje é que foram manipulando, fazendo com que as coisas fossem esquecidas, fossem contado histórias, literalmente para boi dormir, para que você, eu e muitos ficássemos na zona de conforto e ficássemos dependentes de inúmeras coisas, de inúmeras instituições, de inúmeras pessoas, de inúmero um monte de coisa. Tem um memezinho na internet que mostra todo mundo, um vídeo branco e preto, é um desenhinho, com a cara enfiada no celular, assim, mexendo no celular, andando, e tem um único personagem ali que ele está colorido. E ele olha aquelas coisas, vendo que todo mundo está de cabeça baixa, fazendo todas as coisas automaticamente, e não está entendendo o que é isso.
Por que que só um está diferente de todos os outros? Porque aquele despertou, porque alguém foi lá do céu, colocou a mão e falou, ah, você vai despertar? Não, porque aquele lá resolveu não olhar mais para programações, programa, por isso que fala programa de televisão, programa disso, programa daquilo. Por que programa? Porque está programando. Programa de computador. Você programa, você faz uma linguagem de computador dizendo, faça isso. E aí você tem todas as opções. É uma programação. Então, quando você começa a olhar para dentro, porque todas as soluções estão dentro, não estão fora. A história, aquela história lá do centro da Terra, né, que tem, acho que até Júlio Vernes, que traz esse livro, que ele fala viagem ao centro da Terra, que dentro do centro da Terra tem uma outra civilização, um paraíso, uma maravilha. Olha a metáfora. Porque você tem que ir para dentro da Terra para achar o paraíso. Então você tem que ir para dentro de você para achar o seu paraíso. E quando você vai para dentro de você, você consegue olhar e a sua vocação aparece. Aparece com um monte de coisa. Você vai se descobrir um cuidador, um médico, isso são títulos que a gente tem, mas profissionais. E sem contar que, por mais que você esteja na situação, como disse aqui em algumas questões do livro, falando que você trabalhou mal na agricultura, então agora você vai voltar na mesma coisa na agricultura e vai ter dificuldades. Se hoje você faz um trabalho que você não gosta muito, agradeça. Agradeça, entre na frequência da aceitação e peça a Deus, como eu faço para transformar tudo isso? De que maneira eu vou melhorar tudo isso? Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ainda a gente tem os nossos oráculos aqui, as dicas da semana. Olhem para dentro de você. Qual é a sua vocação? O que você realmente gosta de fazer? Faça. Faça. Faça o máximo que você puder com aquele mínimo que você tem em mãos, porque com certeza você vai transformar isso numa bela semente, num belo ouro, e quem sabe você vai conseguir dar um salto quântico de aprendizado, ok? E assim, nós vamos buscando as orientações agora para a nossa semana, que hoje, aliás, ontem, sábado, né, começou uma lua minguante no signo de Aquário. Quando a gente fala de lua minguante, está dizendo o quê? Recolha-se. As plantas se recolhem, a seiva da planta se recolhe, é o melhor momento de fazer podas, de fazer troca de vasos, porque a planta não vai sentir tanto. Não é um bom momento para parar cabelos, não é um bom momento, porque senão vai dar uma minguadinha. Você pode fazer outros tratamentos, mas não esse tipo. Então, tem coisas boas para se fazer na lua minguante, coisas que você tem que relaxar. Tanto que a carta do tarô que veio abrindo aqui é um 4 de espadas. E olha só o nosso amiguinho descansando. O convite ao descanso. Opa, até caiu da minha mão. O convite ao descanso. Espadas está falando do nosso pensamento acelerado. Então, a partir do momento que sábado e domingo nós estamos, não, só sábado, nós estamos numa lua minguante em Aquário, é para melhorar os pensamentos, desacelera a mente, desacelera. O convite no domingo e na segunda-feira, quando a lua estiver minguante, ela estará no signo de Peixes. E aí o que acontece? Peixes está convidando você a ficar mais tranquilo, mais conectado com a tua espiritualidade, para olhar para essas suas águas, para que a semana seja produtiva. É o momento de retroagir, é o momento de ganhar forças para a lua nova que está chegando nos próximos dias. E aí nós temos uma terça e uma quarta, se eu não me engano é isso, terça e quarta, no signo de Áries. Nós estamos com Áries na lua minguante. Ou seja, o fogo vai ser diminuído. Aquele fogo inicial de Áries que vai para cima, que faz, acontece, vai dar uma diminuída. Não é ruim, não é ruim. É só que tome cuidado com algumas iniciativas. Não vá com muita iniciativa, com sede ao pote. Por mais que
Áries é aquele fogo inicial, ele de repente está ainda sobre as influências, as emoções mais baixas, mais amenas, pedindo tal. É uma semana para tirar o pé do acelerador, planeje para a próxima semana. E aí nós vamos entrar, deixa eu só olhar aqui um pouquinho. Certinho, já vi aqui. Porque às vezes vai que trava a nossa tela. Aí nós vamos entrar na quinta e na sexta, vamos continuar na lua minguante, no signo de touro. Touro é o bom vivan, ele gosta de coisas boas, gosta de comer bem. Então, alimente-se bem, faça coisas boas que você quer, assista bons filmes, porque no sábado a lua nova começa às 5h01, se eu não me engano, da tarde, ainda sobre o signo de touro, e nós vamos ter a renovação. Então, sim, no sábado é o dia já de começar essa renovação, mais para o finalzinho. Então, aí começa a semana no domingo, tudo, e aí a gente fala na semana que vem sobre isso. Então, lembre-se que já veio aqui o convite para descansar, descansar a mente. Tem mais coisas aqui. E falando em toda essa parte astrológica, relaxa. Coincidentemente, nós temos, abrindo a semana aqui, que a gente tem de reflexão, a Lua. A Lua, ela vai dizer exatamente para você o seguinte: cuidado com as ilusões, cuidado com aquilo que trazem para você. Reflita, olhe para dentro do seu coração, olhe para as energias realmente, aquilo que fala a tua intuição, para você poder equilibrar, seja o que for ali, antes de sair colocando uma velocidade máxima. Faça boas escolhas, veja o que você tem que deixar para trás para começar um novo caminho através dessa realização amorosa. Tanto que olha quem vem aqui completando, também ajudando, vem para a gente o nosso valete de copas. Ele é fofinho, o valete de copas, ele está aqui conversando com o peixe, ele gosta das coisas fofinhas, ele gosta, é aquele que faz os carinhos com o ursinho, que entrega coisas fofinhas, que vai te mandar um relatório tudo cheio de coraçãozinho, de florzinho, mesmo que seja feito no computador, vai fazer tudo decorado. Enfim, vai ser uma coisa muito alegre, gostosa. Então, por isso, planeje para que as emoções estejam realmente naquilo que você busca. E aí vem os alertas, para que a gente busque o equilíbrio entre o dar e o receber, o equilíbrio entre o não, o BO não é seu, então você, com todas as letras, as 3 letrinhas e o acento tio, diga não. Porque senão, o que acontece? Olha o que veio completando aqui. Exatamente o 5. Nós temos o 6 e o 5. O 6 dizendo para você, equilíbrio, cuidado no seu dar e receber, porque senão lá na frente você vai passar por situações que você vai falar, putz, você não devia ter feito isso. Não devia ter aberto tanto a mão, deveria ter pensado. Também aqui está dizendo para você equilíbrio com a saúde física, mental e espiritual, também para não se arrepender lá na frente. Então, aqui são 2 alertas que nós temos para isso. E fechando as orientações que nós temos, a semana nos fala exatamente isso, né? Que a gente já vai começar depois com uma lua nova, que vai pedir o aprimoramento daquilo que a gente faz. Olha o artesão aqui, fazendo tudo delicadamente, aprimorando, trazendo aquilo que ele gosta. Lembra que eu falei de você buscar coisas que você gosta? E aqui está falando o seguinte: aprimore para que o fardo não fique tão pesado. Faça aquilo que você gosta. Faça aquilo que você pode ensinar a outras pessoas, porque você tem este dom, você consegue. Se você olhar para esse aperfeiçoamento, esse 8 de ouros, ele vai falar assim, aquilo que você pode passar adiante, aquilo que você vai deixar como legado, ele vai trazer uma grande transformação na sua vida, que você vai ter um final realmente alegre, refazedor, comemorando as suas conquistas. Então, pessoal, não tenha medo das transformações, não tenham medo
de previsões catastrofistas, lembre-se que Deus nos ama. Por mais que está lá no livro dos Espíritos, ou dos médiuns, eu sempre me confundo, o que pretende Deus com a guerra? Fomentar o progresso. Então, lembre-se que a energia do fogo, ela nos move, nos dá essa energia necessária. E o que é o fogo dentro da gente? É o chakra básico, é o sangue correndo nas nossas veias, é o fígado, é tudo isso que move, que faz com que a gente caminhe. E para nós finalizarmos, nós não poderíamos de deixar de trazer a nossa afirmação da semana, que diz o seguinte: eu sou uma fonte de criatividade em todos os aspectos da minha vida. Perfeito. Use a sua criatividade, use aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ler aqui, focou. Eu sou uma fonte de criatividade em todos os aspectos da minha vida. Tudo que você fizer, use a sua criatividade, mas para que você possa usar a sua criatividade, faça uma boa oração de manhã, faça o evangelho. Para quem não sabe fazer evangelho, é tão simples, e é uma conexão com a espiritualidade. Faça o seu evangelho, ou pegue um livro de mensagens, e nesse livro de mensagens que você leu, abriu uma mensagem, faça uma reflexão, ou no próprio evangelho, abre um trecho, faz uma reflexão, agradece, pede proteção, e vai fazer o que você tem que fazer, a mesma coisa à noite, que aí tudo vai ficar da melhor forma possível. É isso, pessoal. Espero que Jesus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana de reflexões. Aproveitem todas essas energias da lua minguante, reflitam sobre essa vocação, olhe para dentro de você e veja exatamente aquilo que você mais gosta. Não esqueça de deixar o seu like, curte, comenta, compartilha, porque ajuda demais o nosso canal. Beijos no coração, até semana que vem. E, mais uma vez, feliz Dia das Mães e até domingo que vem. Tchau, pessoal.